segunda temporada de 2020 começou. A revanche entre Joe Biden e Donald Trump. Trump e Joe Biden garantiram o apoio dentro de cada partido para se tornarem oficialmente os candidatos à presidência dos Estados Unidos. It's about democracy. Are you with me? Are we going to stop Donald Trump? It's very simple. MAGA, make America great again. And America first. America first is a very important part of MAGA. Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado por um crime. Numa decisão unânime, um júri em Nova York considerou Trump culpado de 34 acusações de fraude. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Over to the President of Ukraine, ladies and gentlemen, President Putin. O primeiro debate da eleição para presidente dos Estados Unidos foi marcado pela fragilidade da saúde de Joe Biden. Uma questão que predomina agora é se ele, aos 81 anos, tem condições de assumir mais 4 anos de mandato. Take a look what happened. Eram 6h13 da tarde nos Estados Unidos, 7h13 da noite aqui no Brasil, pelo horário de Brasília, quando um comício do ex-presidente americano Donald Trump foi interrompido pelo som de tiros no estado americano da Pensilvânia. O Trump foi retirado às pressas do palco, ferido, havia sangue no rosto dele, na orelha. O Trump sobreviveu por milímetros, porque o tiro pegou aqui na orelha, era 2 milímetros para o lado, poderia ter sido fatal. Vida ou morte eleitoral para o presidente dos Estados Unidos. Ele procurou resistir às pressões de seu próprio partido e de doadores para que desista de concorrer. Ele falou uma frase bem forte, ele disse que só desiste da disputa se Deus baixar na terra e pedir para ele sair. 15h13, a gente vem com a informação ao vivo que o presidente Joe Biden desiste da candidatura à reeleição a presidente dos Estados Unidos. On behalf of the people, I accept your nomination to be president of the United States of America. A convenção democrata nos Estados Unidos terminou com o partido unido em torno do nome de Kamala Harris, que aceitou formalmente a nomeação do partido para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Basicamente, é a eleição mais equilibrada dos últimos tempos. É impossível prever o resultado. A chave para a Casa Branca está na vitória desses estados pêndulo, os estados decisivos. Este ano são 7, é onde realmente acontece a disputa. A última rodada de pesquisas do New York Times e do Siena College mostra em quase todos os estados pêndulo, os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados. This election is more than just a choice between two parties. Let us fight for this beautiful country we love. Everyone will prosper. The American dream. We're bringing back the American dream. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o dia D na eleição americana. Como os eleitores chegam às urnas depois de uma campanha marcada por reviravoltas, para onde olhar durante a apuração e as chances e riscos de Donald Trump e Kamala Harris. Meu convidado é Christopher Garman, diretor executivo da consultoria Eurásia. Terça-feira, 5 de outubro. Christopher, você tem acompanhado todas as pesquisas eleitorais na corrida americana pela Casa Branca. E eu queria tentar entender contigo como o resultado dessas pesquisas afetou a tua aposta sobre o resultado da eleição americana. Tudo indica que essa eleição vai ser extremamente apertada. E eu acho justo dizer que a última rodada de pesquisas está dando um ânimo e um sinal mais positivo para a campanha de Kamala Harris. A maior vantagem é do Trump aqui no Arizona. Kamala Harris aparece um pouco à frente no estado de Nevada, no Wisconsin também,
na Carolina do Norte e também na Geórgia. Agora, quando a gente pega Michigan e Pensilvânia, os dois aparecem empatados. Nós, na Eurásia, estávamos, ao longo dessa campanha, acreditando que o Trump tem um ligeiro favoritismo, não só porque, quando a gente olha qual a principal preocupação do eleitor americano, particularmente o eleitor nos estados pêndulo, a grande preocupação tem a ver com custo de vida e inflação. E nesse quesito, o Trump se sobressai sobre o candidato que é mais hábil e crível para atacar esse problema, que geralmente acontece quando um governante sofre com um ambiente de inflação mais elevado. Uma pesquisa da agência de notícias Reuters aponta que 61% dos eleitores nos 7 estados mais decisivos para as eleições deste ano acham que a economia do país não está no caminho certo. E mostra que 46% dos eleitores confiam mais em Donald Trump para questões econômicas do que em Kamala Harris. Então, mesmo que as pesquisas estavam muito apertadas, a gente vinha apostando que esse fator e um certo desejo de mudança poderia levar a uma vitória do Donald Trump. Permanecemos com essa visão, Natuza, mas a gente olha a última rodada de pesquisas, parece que a Kamala tem avançado um pouco. Em particular, chama atenção para pesquisas em estados tradicionalmente republicanos. Saiu uma pesquisa no fim de semana no estado de Iowa, onde o Donald Trump venceu nas últimas 2 eleições com certo conforto, onde a Kamala está na frente, 4 pontos percentuais. E é um instituto muito renomado no estado e tem acertado as últimas eleições. Ao mesmo tempo, no estado bem republicano de Kansas e Ohio, a vantagem do Trump só está ao redor de 5 pontos percentuais. Então, a especulação é que se esses resultados são corretos, talvez sugere que a campanha democrata da Kamala possa estar ganhando ímpeto em outros estados também. Como tem sido o índice de acerto dos institutos de pesquisa nas últimas eleições? Eu te pergunto isso porque, primeiro, é diferente no Brasil do que no Brasil, em que a gente tem 1, 2, 3 institutos de pesquisa que apuram nacionalmente. Aí eu imagino que haja institutos regionais, institutos locais, institutos nacionais, e você tem que fazer uma média ponderada de todos os resultados para poder fazer ali a sua aposta, certo? É mais complexo fazer a aposta com base nos institutos americanos do que é no Brasil. Minha pergunta é mais ou menos essa. Porque nas eleições que deram a vitória para o Trump sobre a Hillary Clinton, os institutos erraram bem, né? Sim. Eu diria que, quando a gente olha a metodologia, tentar fazer uma aposta eleitoral, na verdade, não diverge tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. No fundo, o que é mais apropriado, o que a gente faz na Eurásia, é você simplesmente pega um agregador, pega todas as pesquisas que foram publicadas nacionalmente nos estados e você pega uma média ponderada de todos esses estudos. Agora, nos Estados Unidos é mais complicado porque a eleição não se dá numa esfera nacional, se dá no colégio eleitoral. Então, precisamos pegar agregadores, estado por estado, para tentar mapear o resultado do colégio eleitoral. E o que a gente viu nas últimas 2 eleições é que os erros de pesquisas foram maiores nos estados do que no nacional, né? Então, nesse ciclo eleitoral, os institutos estão tentando corrigir pelos equívocos passados. Onde eles subestimaram o voto republicano e o voto trumpista, né? Então, o que a gente escuta, a gente conversa muito com os institutos, eles estão recalibrando as suas ponderações para poder representar o eleitor trumpista com um volume um pouco maior. Será que eles vão recalibrar demais? Estão agora subestimando o voto democrata? Talvez. A gente viu que na última eleição, não nacional, mas na eleição para o Congresso americano 2 anos atrás, os institutos, de fato, subestimaram o voto democrata, não o voto republicano. Então, podemos entrar nessa disputa com erro dos 2 lados. É muito difícil cravar ou afirmar a priori se existe um viés contrário ou favorável ao Trump. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo é o seguinte: a eleição hoje, segundo os institutos, está apertadíssima, eles estão num empate técnico, mas não nos surpreendamos se houver uma diferença maior entre os dois
do que os institutos estão mostrando até aqui. É isso, porque ou o voto democrata pode estar subestimado ou o voto republicano pode estar subestimado. Com certeza. E eu colocaria um complicador a mais, que é as pessoas não estão respondendo pesquisas tanto quanto eles estavam 4 anos atrás. 4 anos atrás, o índice de resposta para questionários do Instituto de Pesquisa era uns 2 a 5%. Hoje, o índice de resposta é 0,5%. Então, houve uma queda brutal de quem está respondendo questionários. Isso tem a ver com o comportamento de consumidor, que está inundado com várias telefonemas de marketing, o uso de telefone pessoal. Então, isso é um debate, é uma angústia na indústria de quem faz pesquisa. Será que esse menor índice de resposta coloca um viés que eles não sabem calibrar novo? Nessa véspera de votação, os candidatos procuraram se concentrar em estados que são fundamentais para ganhar essa disputa. Donald Trump estava menos combativo do que ontem. Menos de 24 horas depois do discurso em que acusou o Partido Democrata de tentar roubar a eleição, Trump focou nas promessas de campanha. A primeira parada foi na Carolina do Norte, estado onde Trump venceu em 2016 e 2020. Mas as pesquisas de intenção de votos mostram empate técnico este ano. De lá, Trump foi a 2 comícios na Pensilvânia, em áreas onde ele perdeu as 2 últimas eleições. O estado é considerado chave para a vitória nesta eleição e os 2 candidatos estão empatados. Kamala Harris pousou na Pensilvânia hoje cedo para a reta final de uma campanha que durou apenas 91 dias, quando assegurou a indicação do Partido Democrata. Terminando na maior cidade da Pensilvânia, ao lado de celebridades como os cantores Lady Gaga e Rick Martin. A escolha da Filadélfia tem um valor simbólico. Ali atrás é a casa onde foi assinada a Constituição Americana em 1787, um dos pilares da democracia do país. Agora, olhando mais para os estados, Christopher, a gente pode esperar que o resultado saia de quais estados? Assim, a definição saia de quais estados? A gente olha os estados do cinturão da ferrugem, né? Que é chamado a muralha azul dos democratas, que é o estado de Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. Geralmente esses estados demoram um pouco mais o lado da contagem, né? Tem uma contagem manual, assim por diante. Você pega alguns estados do sul, tem uma contagem um pouco mais rápida, particularmente Carolina do Norte. Então, na noite da eleição, eu estou mais de olho na Carolina do Norte. Carolina do Norte é um estado que o Trump precisa ganhar, né? Ele precisa ganhar Carolina do Norte, Georgia e Arizona. Ele precisa roubar um dos estados do cinturão da ferrugem que eu listei. Então, a contagem da Carolina do Norte deve ser mais rápida. E as pesquisas mostram que o Trump está, em média, 1 ponto na frente nesse estado. Então, se a campanha da Kamala Harris conseguir roubar Carolina do Norte, mesmo que os outros estados demorem para a contagem, é claro que dificulta a vida tremendamente do Trump encontrar um caminho para a vitória nessa eleição. Neste ano, 7 estados são decisivos para a corrida pela Casa Branca. Nevada, que tem 6 delegados, Arizona com 11, Geórgia e Carolina do Norte, ambos com 16. Mais uma vez, a muralha azul é fundamental. Wisconsin com 10 delegados, Michigan com 15 e a Pensilvânia, que é chamada de joia da coroa, com um total de 19. Lá, vence a presidência quem alcançar a maioria absoluta no colégio eleitoral, ou seja, 270 votos. Mas o que é o colégio eleitoral? É um grupo de 538 representantes, chamados de delegados, que se encontram uma vez a cada 4 anos para escolher o presidente. Cada estado americano tem direito a um determinado número de delegados, proporcional à representatividade no Congresso. Se o Trump perder esse estado, aí a vida fica muito difícil para ele. Se ele ganhar esse estado, aí vamos ter que esperar a contagem daquela muralha azul, que é Michigan, Wisconsin e Pennsylvânia. Isso pode demorar mais um dia, né? A gente tem uma ideia de quantos eleitores costumam votar por lá? Isso pode ter mudado também, pode mudar nessa eleição, né? O comparecimento parece razoável e também a gente olha os índices
70% do eleitorado já deve ter votado agora. Você tem o índice de comparecimento de votação antecipada aumentou bastante e também votação pelo correio. É um número bastante impressionante, talvez signifique, mostra um engajamento obviamente intenso e talvez signifique que nas eleições desse ano, desde os últimos 4 anos, seja a eleição com o maior número de participação de eleitores, porque o recorde foi batido na eleição passada, com 66% dos eleitores americanos comparecendo, votando. Eu queria então olhar um pouquinho mais para a Carolina do Norte, já que você diz que a Carolina do Norte é um bom termômetro para a gente entender qual é o rumo do resultado, o rumo da apuração dos votos na eleição americana. No caso da Carolina do Norte, você diz que o Trump tem uma vantagem de 1 ponto percentual. Se ele ganha por essa vantagem, se os institutos cravam esse resultado, você diz que o recomendável é esperar a apuração desses outros estados decisivos. Mas se a diferença for de 1 ponto percentual, por exemplo, pró-Kamala, ainda assim você espera você acha prudente esperar os outros resultados ou você já vai começar a poder tirar sinais de que a Kamala pode ser escolhida? Se a Kamala conseguir a Carolina do Norte, seja uma vantagem de 1 ponto percentual, e os institutos estavam dando uma média de vantagem para o Trump de 1 ponto, eu acho que fica difícil para o Trump ganhar a eleição. Por 2 razões. Porque sugere que talvez os institutos estavam subestimando o voto dela um pouco, né? Se isso ocorreu na Carolina do Norte, tem uma chance razoável de ter acontecido em outros estados. E 2, se ela ganhar a Carolina do Norte, aí o Trump precisa ganhar 2 estados no cinturão da ferrugem. Não só a Pennsylvania, mas também tem que ganhar ou Wisconsin ou Michigan, para poder compensar a perda da Carolina do Norte. Então, a matemática para o Trump fica mais difícil. E a gente olha os institutos de pesquisa, a Kamala tem uma vantagem maior nesses estados do cinturão da ferrugem do que na Carolina do Norte. Então, se ela ganhar a Carolina do Norte, eu diria que a chance do Trump ganhar cai bastante. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Christopher. O Trump voltou a falar em fraude, portanto, se ele perder, a gente vai ver um movimento parecido com o que ele fez quando foi derrotado por Joe Biden. E que ambiente há, por exemplo, dentro das instituições americanas, de Congresso, a Suprema Corte, passando por Forças Armadas, para validar um movimento de contestação das urnas? Eu acho que o ambiente é propício para uma contestação dos resultados, né? Não só porque a gente olha os institutos de pesquisa, o grau de confiança que o eleitor americano tem nas regras do jogo só se aprofundou. Então, nós temos uma desconfiança crônica. O próprio candidato Trump tem colocado dúvidas sobre o processo eleitoral, já está fazendo isso, como você bem colocou na sua pergunta. They're going to cheat, they cheat, that's all they want to do is cheat. And when you see this, it's the only way they're going to win. And we can't let that happen, and we can't let it happen again. We're going to have no country. E também nós temos um partido republicano que está muito mais nas mãos do Trump do que em 4 anos atrás. 4 anos atrás, quando o Trump contestou os resultados, vários parlamentares republicanos não queriam seguir o seu presidente na contestação dos resultados. Mas os que não seguiram, ou de que foram contra a investida do presidente, pagaram um preço eleitoral. Então, nós temos um partido republicano que é muito mais trumpista de raiz hoje do que 4 anos atrás. Então, é bem provável que muito mais legisladores republicanos venham apoiar uma contestação do ex-presidente, do que 4 anos atrás. Agora, qual a probabilidade do resultado não ser respeitado? Muito baixo, porque mesmo que você tenha parlamentares republicanos pelo menos formalmente colocando uma objeção à contagem do colégio eleitoral, também tem que ser seguido pelo Senado, não tem maioria no Senado. E também o Trump não conseguiu eleger nos estados delegados ou oficiais que possam contestar de forma mais ampla os resultados nas assembleias estaduais nos estados. E também
que representa o colégio eleitoral. Então, mesmo que a probabilidade é muito baixa, o ruído e o apoio do Partido Republicano nessa eleição pode ser maior. Quais são os riscos de, olhando para o Brasil, de uma eleição do Trump? Eu conversava na sexta-feira com um importante oficial da diplomacia brasileira e ele dizia o seguinte: olha, em primeiro lugar, a gente já viu um governo Trump. Não imagino que seja um governo que vai rasgar a fantasia contra o Brasil. E segundo, que na lista de vinganças o Brasil vem lá na posição 145 da lista de países em relação aos quais o Trump vai retaliar. O que você acha? O que te parece? Olha, eu concordo com esse diagnóstico de forma mais ampla. O Brasil não é alvo de uma Casa Branca Trump. Uma Casa Branca Trump vai estar muito mais focado em países que têm um superávit comercial com os Estados Unidos ou são um país que é uma plataforma para reexportação de produtos chineses para entrar na economia americana. O Brasil não é nenhum nem outro. Então, está uma prioridade baixa. Mas a repercussão para o Brasil, eu acho que não está tanto na seara da relação diplomática bilateral, que não deve ser fácil, e nem medidas punitivas que um governo Trump possa tomar no comércio exterior com o Brasil. A repercussão de uma vitória Trump está muito mais interligada com as repercussões macroeconômicas globais de uma vitória do Trump. Aqui em Brasília, a gente já está vivendo o impacto da eleição americana antes mesmo de ela acontecer, né? Antes mesmo de ela se concretizar. Uma parte dessa tensão do dólar, né, que na semana passada fechou a 5,86, quase 5,87 reais, se aproximando ali dos R$6, por conta de uma eventual vitória de Donald Trump, né? Estilo protecionista, com medidas que tendem a aumentar a inflação local. Nós, na Eurásia, estamos com uma visão que nós precisamos levar a sério as ameaças que o Trump está colocando na sua campanha eleitoral. Ele está prometendo colocar uma tarifa universal de 10% sobre todos os produtos que entram na economia americana, uma tarifa de 60% sobre todos os produtos chineses que entram nos Estados Unidos e também uma promessa de deportação em massa, né? Mesmo que o Trump faça uma fração dessas promessas, o resultado de você fazer uma deportação, mesmo que modesta, com o mercado de trabalho apertado, é gerar mais inflação e reduzir o potencial de crescimento. Idem para medidas de protecionismo comercial. Então, se nós temos uma vitória Trump, nós temos um mundo e um cenário nos Estados Unidos de mais inflação e potencialmente menos crescimento nos Estados Unidos e na China, que deve ser um alvo da política comercial. Por que isso importa? Porque isso fortalece o dólar, enfraquece moedas em mercados como o Brasil, então deve enfraquecer o real e dificultar a capacidade do Banco Central reduzir juros em 2025. Então, nós vivemos hoje no contexto de muita insegurança fiscal. Isso já está depreciando o câmbio e o governo está preparando o pacote de corte de gastos para tentar amenizar essa preocupação. Meu ponto é, se Trump ganhar, e nós estamos corretos, que ele deve encaminhar uma agenda de antimigratória e de protecionismo comercial, dificultem muito a vida do Banco Central e da equipe econômica. Quando a gente conversa com nossos investidores e clientes globais, eu escuto muita complacência. O Trump vai ser igual no primeiro mandato, conhecemos, não foi desastroso. Mas a diferença é que ele só tem 4 anos, dessa vez não pode se eleger. Ele aprendeu no primeiro mandato e ele controla o partido com a mão de ferro. E ele vai colocar pessoas muito mais leais a ele para executar seus planos. Então, mais razão ainda para acreditar que ele deve encaminhar essas promessas que ele tem divulgado na campanha. Olha, líderes como Trump ou como Bolsonaro, a história ensina a não subestimá-los, né? Porque eles, em geral, fazem o que eles prometem. Então, a posição de vocês me parece uma posição bastante cuidadosa. Agora, e no caso da Câmara, para o Brasil, quais são os riscos? Como é que deve ser? A gente deve esperar
uma conclusão como a que você teve em relação ao Trump da Kamala também, embora no programa dela, naturalmente, não tenha uma taxação à importação de produtos chineses e por aí vai. Em termos amplos, é muito mais continuidade no que nós estamos vendo no governo Biden. É claro que ela tem um perfil um pouco diferente, ela tem um perfil com foco maior em temas ambientais, ela tem colocado propostas na campanha para poder atacar o calcanhar de Aquiles dela, que é o custo de vida, então ela tem prometido assistência em um programa que facilitar a compra de casas, um crédito para a classe média para pessoas com recém-nascidos, com famílias com recém-nascidos, e também querendo financiar essas promessas com uma taxação de impostos maiores sobre pessoas de alta renda e grandes empresas, né? Então, é uma rubrica de medidas de mais impostos para poder financiar alguns gastos e promessas eleitorais, com cunho um pouco mais populista. O desafio que ela tem é, para poder fazer isso, ela precisa do controle das duas casas. E é difícil que ela tenha o controle das duas casas. É mais provável que, se ela ganhar, que ela tenha um Congresso dividido. Então, a capacidade dela encaminhar as suas promessas, que talvez preocupam o setor privado mais, vão ser dificultados por um Congresso dividido. Será que podemos ter uma surpresa e ela tem controle tanto do Senado da Câmara? Possível, mas é menos provável, tá? Em política externa, acho que a relação dela e a política dela tende a ser continuidade com o governo o Biden como um todo. Se a Kamala ganhar, para o Brasil, eu diria que é mais construtivo, mais pelo o que você evita. Um governo dela não tende a adotar medidas que geram mais inflação nos Estados Unidos, com risco de crescimento econômico menor nos Estados Unidos e na China. Então, isso tende a gerar um ambiente macroeconômico global um pouco mais favorável para um país como o nosso, que tem vulnerabilidades macroeconômicas. Para tentar entender o que deve vir por aí, um dos dois vai chegar à Casa Branca, a gente sabe. Quais são as primeiras medidas, ou o que esperar das primeiras medidas, tanto do Trump quanto da Kamala? Se a gente tem uma vitória Trump, é bem provável que ele venha a editar várias medidas alinhadas com essas promessas de campanha. As medidas de políticas tarifárias, né, de protecionismo, talvez não vão sair tão cedo, porque precisa um processo até legal de você formular medidas de protecionismo. Então, talvez isso venha faseado. Sem dúvida nenhuma, deve ter algum tipo de anúncio de deportação maior, algum ato simbólico. Também tem uma agenda do lado de você reduzir a autonomia de burocracias federais, algo que o Trump acredita que o Estado americano está infiltrado por interesses progressistas. Então, isso é um grande debate nos Estados Unidos, se ele tem capacidade de poder substituir pessoas de carreira no Estado por indicações políticas, mas algo nesse sentido ele deve tentar anunciar. E também ele deve anunciar a saída dos Estados Unidos do Tratado de Paris, né, do Acordo de Paris, que não é bom para o Brasil, que vai sediar a COP30 em Belém ou no Rio de Janeiro no ano que vem. Então, os Estados Unidos não participando dessa reunião evidentemente, infeliz para as negociações climáticas globais. Trump disse que o Acordo de Paris não foi criado para salvar o meio ambiente, e sim para destruir a economia americana. Com a Kamala, se ela ganhar, não deve ter tantas medidas de executivo, porque assim, não precisa rever decisões do governo anterior, né? Mas certamente ela vai querer colocar a proposta dela de medidas tributárias para poder financiar o seu programa, mesmo sem ela tendo o controle do Congresso, ela vai querer anunciar essa intenção e as propostas para encaminhar o que ela prometeu ao longo da campanha, né? E também ela deve tentar chegar a um acordo sobre o tema de imigração, que é um grande calcanhar de Aquiles, e não teve um acordo no Congresso de uma proposta migratória, né, que estava sendo negociado entre o Partido Republicano e Democrata, mas está em compasso de espera dado essa eleição. Christopher, eu estou aqui aproveitando, você que sabe tudo, que tem um radar para todas as áreas, para terminar te perguntando sobre o porquê essa eleição é, do ponto de vista geopolítico, tão importante.
Alguns argumentam que o Trump seria um líder menos previsível e, portanto, aumentando o risco geopolítico em áreas como o Oriente Médio e a Rússia e a Ucrânia. Outros argumentam que o Trump ele se coloca com uma liderança muito forte, e a tese do madman, o medo de outros países com a resposta dos Trump poderia facilitar acordos que resultam em paz. Mas eu diria que, no fundo, o que a gente tem que ficar de olho é na relação entre Estados Unidos e China. Eu acho que a vitória do Trump ou da Kamala Harris não muda tanto o teor do conflito no Oriente Médio, não muda tanto o teor do conflito na Rússia e Ucrânia, mas o que realmente está em jogo é se o Trump prevalecer e ele adotar medidas mais punitivas do lado de política comercial e aumentar as tarifas sobre a China de forma mais forte, isso pode azedar ainda mais a relação Estados Unidos e China, e os chineses podem responder também com as suas próprias medidas. Em termos de riscos geopolíticos, precisamos ficar de olho na crise em Taiwan e também no mar da sul da China, em algumas ilhas, que tem um conflito de quem tem a posse com as Filipinas. Então, eu acho que o grande conflito geopolítico, talvez mais relevante, é um distanciamento e uma contestação maior com os Estados Unidos e China. Nós estamos no caminho de deterioração, independente do resultado da eleição. Mas se Trump ganhar, essa deterioração da relação bilateral pode ser mais severa. E isso tem implicações em países como o Brasil, na América Latina, onde talvez vão ser cobrados de ter um alinhamento maior com um lado ou do outro. Evidentemente, o intuito no Brasil e vários países na região é ter uma relação muito próxima com ambos as grandes potências. Mas no mundo de maior conflito, ter uma relação próxima com os dois possa ficar um pouquinho mais difícil. Christopher, que delícia te ouvir. Muito obrigada. E a gente vai se falar em breve, eu acho. Obrigado pelo convite. Foi uma enorme satisfação estar nessa conversa com você. Este episódio usou áudios da agência Reuters. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.